Oi, 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 vamos entrando. Vamos falar de estamina hoje nesse almoço. Esperando a doutora Lívia entrar. E aí nós começamos, que aí eu convido ela e a gente inicia. A gente vai falar muito hoje sobre a intolerância à histamina, quadros, né, ali, doenças ou patologias que podem levar a um quadro de uma alteração de estamina ali também, de acúmulo de estamina ali provisoriamente por conta dessas condições. Própria estaminose, que é a produção do nosso próprio corpo ali de estamina. Vai ter bastante coisa legal nessa live. A gente vai falar de vários pilares que a gente considera fundamentais quando a gente pega um paciente com sintomas de estamina ali, por exemplo, dor de cabeça crônica, rinites, ou tem ali uma diarreia, um estufamento ou uma constipação. Ó, a doutora Lívia entrou, vamos convidá-la para a gente começar a conversar hoje. Aí, foi. Olá! Olá! Boa Boa tarde! tarde, Lívia, tudo bom? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Hoje o almoço vai ser a Gastro e a Nutri. Vai. O pessoal adora quando eu faço na hora do almoço, geralmente. Eu sempre faço live na hora do almoço, porque é a vida de mãe, que é o que me permite. É verdade, você já tem que ou você já sai da clínica e já vai se desligando, né? Da função, do trabalho. Exatamente, exatamente. Não dá conta. Mas feliz que você aceitou falar com a gente um pouco desse tema, porque é um tema que a gente vê crescendo tanto na clínica, né? E que a gente tem os pacientes sempre muito em dúvida a respeito do que é intolerância à histamina, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E a gente fala que é uma caixinha de surpresa, né? Tudo que envolve a questão da histamina. Então, eu acho que é legal a gente trazer realmente alguns pontos para eles ganharem um pouco dessa conscientização, Sim. não só para se autoanalisar, mas também para quando for buscar uma ajuda de um profissional, saber também passar essas informações, aderir a esse tratamento. Exatamente, Tairine. E o que que a gente observa? Hoje em dia a gente vê mais pessoas falando sobre o tema, o que por um lado é muito bom porque traz luz para um tema que era ignorado pelos gastroenterologistas, pelas próprias nutricionistas também. Sim, E essa era pós-pandemia, a gente viu muitos casos de doenças mediadas por histamina. muito, Então, sim. realmente é uma coisa que ganhou mais atenção nos últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas pessoas com diagnósticos incorretos, uma banalização do diagnóstico, uma banalização da conduta nutricional, como se a dieta fosse ser para sempre ou igual para todo Exato. mundo, e que todos os pacientes que têm sintomas mediados por histamina têm que ficar numa dieta pobre em histamina para a vida toda. Jamais, né? Então, é isso. A gente está num momento que eu acredito que você aí do seu lado deve ter essa mesma impressão. A gente recebe pacientes assim, desesperados, sem saber. Ah, mas nunca mais eu vou poder comer isso, ou eu vou ter que usar enzima em todas as refeições, ou e Sim, agora? Os pacientes estão muito sem saber por onde ir, né? muito. E não só na histamina, né? Mas de forma geral, assim. Eu falo que o Instagram traz informações, mas também tá adoecendo muita gente com excesso de informação, porque o pessoal já chega com muito autodiagnóstico, já chega fazendo muitas restrições por conta Por própria, conta se perdem própria. no caminho e não sabem o tanto que essa questão de você fazer essas dietas restritivas vão adoecendo o seu intestino. Então, às vezes, você está fazendo um negócio que é ainda mais contrário à sua cura do que a sua cura, de certa forma. Então, a gente tem que fazer o trabalho ao contrário, né? De fazer as pessoas comerem mais ao invés de restringirem mais. Então, eu tenho visto muito, muito Exatamente. isso. E aí a pessoa pega uma lista na internet, alimentos que tem estamina, que não tem estamina, e a pessoa tenta, então beleza, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso. É. E uma coisa Isso que eu que gosto de falar para os pacientes é exatamente isso, que o pessoal fica assim, mas quanto que eu posso comer, por exemplo, de um espinafre que é seguro? Eu falo assim, não tem dose segura na histamina.
Porque não é um alimento como se fosse numa dieta mais fermentativa, que a gente tem ali umas doses de FODMAPs que é segura e não é. Sim, A estamina, ela vai estar muito variável ali naquele alimento, dependendo de ambiente, de temperatura, de preparo. do Então, preparo. exato, de como armazenou. Então, assim, é muito mais lá embaixo o modo que a gente vai tratar esse paciente. Então, realmente a gente tem que fazer as etapas bonitinhas para sentir, trabalhar todos os coadjuvantes, né? Porque a intolerância à histamina nem sempre é só por conta de uma deficiência da DAO, às vezes tem outras questões associadas ali, né, Lívia? Que a gente vai falar um pouco hoje também. Exatamente. E esse eu acho que é o pulo do gato, tanto da pessoa que percebe que tem sintomas que são mediados por histamina, quanto do profissional que está frente a um paciente desse. Porque se a gente for buscar a quantidade de pessoas que têm sintomas que são mediados por histamina é É imensa. imensa. A grande questão é a gente identificar na história da pessoa. Então, a história que a paciente conta para gente e o recordatório alimentar, ele traz muito mais informação até que os exames, quando a gente pensa nesses diagnósticos de intolerância à histamina. Exatamente. Por quê? O paciente pode ter sintoma mediado por histamina porque ele tem uma reação alérgica a um alimento, ou a poeira, ou a um fator ambiental, como mofo. A gente sabe que mofo é um gatilho muito importante para pessoas hipersensíveis. A pessoa pode ter sintomas mediados por histamina porque ela tem uma desbiose de intestino delgado, que é o supercrescimento bacteriano ou fúngico de intestino delgado, que são micro-organismos que são grandes produtores de histamina. A pessoa pode ter sintomas mediados por histamina porque ela tem uma condição de base, como a gente vê nos pacientes com transtorno do espectro da hipermobilidade, Sim. que são pessoas que têm uma tendência de ter uma condição mais sistêmica mediada por histamina, que é a síndrome de ativação mastocitária. E cada condição dessas a gente vai tratar de uma forma. Mas a grande sacada do paciente que tem a intolerância à histamina é a gente entender que a intolerância à histamina é uma intolerância alimentar. Sim. E que esse paciente vai ter sintomas desencadeados por um alimento que é fonte de histamina ou de outras aminas biogênicas ou de que vai ativar o mastócito. Mas Exato. essa relação com comi e passou mal, ela tem que existir se a gente suspeita de intolerância à histamina. E a gente vê essa banalização que agora todo mundo que tem rinite tem intolerância à histamina. Você não tem Exato. direito mais de ser alérgico. Exatamente. Ou sentir uma dorzinha de cabeça, já é histamina. Às vezes a pessoa só tem que melhorar essa desbiose intestinal, ou a dor de cabeça está sendo por uma desnutrição, ou por uma baixa de uma vitamina. Então tem que tomar muito cuidado. Eu tenho visto demais isso acontecer. Então, Exatamente. calma, vamos aos Uma poucos. banalização. Ah, você sofre de enxaqueca, é intolerância à histamina. É, E a gente sabe que há uma forte associação das condições da enxaqueca com as condições mediadas por histamina. Mas não é todo paciente que tem não. enxaqueca que vai ter intolerância à histamina. É importante Exato. essa relação e o paciente traz essa informação. Se a gente tem tempo para ouvir, ele vai te contar que quando ele toma um vinho, ele tem uma crise de enxaqueca, ele tem refluxo, ele tem sintoma Fica gastrointestinal, ou que vermelho. quando come um chocolate, a pessoa traz essa informação. Ah, é porque eu vou num restaurante de comida japonesa e me dá uma crise dentro do restaurante, que eu tenho que correr para o banheiro e me dá. A pessoa tem que perceber essa relação do alimento com o sintoma, né? Exatamente. E lembrando que você pode ter esses sintomas até 4 horas depois, mas tem casos que até demoram um tempinho mais, né, Lívia, para aparecer esses sintomas. Dependendo Exatamente. como que é essa mediação da histamina e como que foi todo esse processo. Eu acho muito engraçado que às vezes o paciente chega e fala assim: ah, eu não sei se tem intolerância à histamina, porque um dia eu comi um alimento que era pobre em histamina e eu não passei mal, mas outro dia eu comi e eu já senti. E aí fica essa forte tendência da gente avisar vocês que realmente vai depender dessa questão do ambiente, do preparo. Então, às vezes aquele peixinho que você comeu fresquinho num dia, tava lindo. Guardou na geladeira, no dia Exatamente. seguinte, as bactérias já fizeram a festa ali, já transformaram tudo aquilo em histamina e aí vai acumular mais. Então, a gente tem que ter esse olhar muito delicado para essa questão dos sintomas, do que você comeu, de que um dia você sentiu, um dia não. Se você tem o hábito, por exemplo, de guardar comida congelada há muito tempo, como que você descongela essa comida, como que você descongela a sua carne. Eu tinha uma paciente que ela tinha muitos sintomas de histamina. E aí ela fazia comida na segunda e comia a semana inteira a mesma Inteira, comida.
na Só que o geladeira. dela era uma situação mais de mastócitos, que agora a gente está investigando e está fechando o diagnóstico mesmo. E foi uma ativação Uhum. pós-Covid, né? Então a gente tem aquela forte coisa que ela teve o Covid, depois começou a piorar todos os sintomas dela. Sim. Aí a gente viu que realmente ela estimulou muitos mastócitos pós a É. Covid ali e a vacina. Mas é muito engraçado quando você. E esses pacientes eles são delicados em trazer esses detalhes, mas tem que estar atento para você sentar, ouvir, acolher esse paciente, que é importante, porque ele geralmente já está assim, cansado, Cansado. desanimado, triste, que você já é a sétima pessoa que ele pede ajuda. Então você tem que estar muito ali, né, com presença para ajudá-lo É. também. Eu acho que o Covid foi um grande Foi. marco nas condições mediadas por histamina, porque a gente viu muitos quadros de síndrome de ativação mastocitária pós-Covid e muitos casos de difícil resolução. Por quê? É um paciente que às vezes ele nem percebeu que foi a infecção viral que desencadeou isso nele. Por quê? Tiveram pacientes que claramente peguei Covid e nunca mais foi o mesmo. Agora, alguns pacientes que tiveram Covid, aí começa com um sintominha, e daí a pouco foi aquele empilhamento de sintomas que a Exato. pessoa já não sabe mais para onde ir. Exato. E daí eu acho que é legal a gente falar um pouquinho, porque deve ter gente aqui que não sabe, o que que é a histamina, quais são os sintomas, né, que os pacientes Eu acho podem que tem que ter. falar. A histamina ela é uma amina biogênica, né? Ela vem da alteração da histidina, que é uma amina, virando histamina a partir dessa metabolização bacteriana. Ela Sim. está presente nos alimentos e também a gente tem uma própria produção do nosso corpo. Então, por exemplo, as nossas bactérias produzem histamina, a gente tem células produtoras de histamina, nós temos os mastócitos, mas ela no nosso corpo é muito saudável, né, Lívia? Ela traz todo um equilíbrio do nosso metabolismo. Ela só não é legal quando a gente está com ela em desequilíbrio, que aí ela começa a exacerbar muitos sintomas. Quais são os sintomas mais clássicos que você vê assim na sua clínica como gastro? Exatamente. Em relação à parte da histamina, o que eu acho interessante é Ah, que a mesma histamina que pode estar vindo do ah, alimento, ela pode ser produzida pelo nosso próprio exatamente. corpo. Então, quando eu vejo um paciente com aumento de histamina, eu tenho que, eu como profissional, ter esse bom senso de investigar de onde isso está vindo, porque senão fica Uhum. tudo no mesmo balaio. Exato. E ela vai ser a resposta do nosso corpo a, por exemplo, numa reação alérgica, essa resposta de defesa, da primeira defesa no nosso intestino, ela muitas vezes é mediada pelos mastócitos, que são células produtoras de histamina. Então, a histamina, ela sinaliza a tensão, ela sinaliza a inflamação e ela muitas vezes vai sinalizar sintomas como dor, por exemplo. Então, o paciente que tem sintoma mediado por histamina, ele pode ter sintoma no corpo inteiro. Por quê? Todas as células do nosso corpo praticamente têm receptores para histamina. Nossa, eu estava dando uma aula segunda-feira sobre isso. Eu mostrei na imagem, o pessoal ficou impactado. Eu falei, nós temos receptores da cabeça aos pés. Da Não cabeça tem aos como a pés. gente fugir disso. Então, dependendo de onde essa histamina que está circulando na sua corrente sanguínea, de onde ela se ligar, o sintoma vai ser diferente. O que torna para o paciente mais difícil ter esse diagnóstico, porque ele não consegue muitas vezes estabelecer uma lógica, porque um dia ele comeu determinada coisa e teve uma enxaqueca. Outro dia ele comeu às vezes outra coisa ou a mesma coisa e teve escorreu o nariz durante a refeição ou rapidamente pós-refeição. Outro dia ele comeu outra coisa e ele teve uma crise de ansiedade, Exato. porque deu uma palpitação, uma sensação de falta de ar, um desconforto. Outro dia ele fala que foi uma alergia, porque ele coçou a pele. Outro dia foi refluxo. Então, como a gente tem receptores para histamina no corpo inteiro, a depender de onde essa histamina ligar, ela vai dar um Tem sintoma sintoma. diferente. E essa que é a grande dificuldade que o paciente tem, às vezes, de entender o que está acontecendo. Porque ele fala, meu, fiquei estragado. Cada dia Porque antes é eu uma não tinha coisa. nada, e agora eu tenho dor de cabeça, agora eu tô toda me coçando, agora eu tenho dor de barriga, eu tenho diarreia, eu Exato. tenho inchaço. E os sintomas gastrointestinais, eles são muito prevalentes em pacientes que têm intolerância à histamina. O mais comum é a sensação de baiacu, Isso que eu ia aquela falar, o sensação de inchaço, inchaço abdominal, estufamento. E muita que a gente gente chama de confunde, né? bloating. E muita Oi? gente confunde, porque o pessoal fala assim, ah, eu tenho estufamento, então eu tenho o quê? Eu tenho intolerância a FODMAP. A gente fala, gente, estufamento ele pode dizer tanta coisa Tanta pra gente, pode coisa. ser tantas condições.
Por isso que a gente tem que cada vez mais entrando, né, aos pouquinhos em detalhes dessa consulta. E a grande questão do bloating, do estufamento, é que o problema não é, muitas vezes não é o excesso de gases, é a hipersensibilidade, é o desconforto, é a dor, é a inflamação crônica de baixo grau. Então, esses pacientes, principalmente se for mulher, ela muitas vezes chega no médico e fala que ela fica estufada. Aí o médico olha e fala: nada, isso aí não é nada. Isso é normal, todo mundo tem isso. Ai, poliqueixosa chata, intestino irritável. Exato. Não vai nem investigar. Nem investiga, isso é normal, todo mundo tem isso. Todo mundo tem. Próximo, Comeu alguma próximo. coisinha ali, pronto. Exatamente. Mas o que a gente está deixando de diagnosticar é que o bloating, essa sensação de desconforto relacionado ao inchaço, ele é um sinal de um processo de inflamação crônica de baixo grau. E é aí que a gente tem que entender que eu preciso, como profissional, intervir e explicar, porque tem paciente que já normalizou essa sensação. Tudo que eu como me estufa, então eu vou fazer o quê? Vou usar uma roupa larga. E resolvi o problema. Já aceitei que é meu destino. Resolvi o problema. Porém, o problema não está resolvido. Por quê? Há um processo de inflamação que a gente precisa cuidar. Então, a gente precisa olhar para esses pacientes e entender que esse paciente, ele está gerando um processo de inflamação. Porque essa histamina que entrou pelo seu trato gastrointestinal, ela não vai ficar no seu trato gastrointestinal. Ela está circulando na sua corrente sanguínea, se ligando em diversos receptores e ativando cascatas inflamatórias. Então, é um paciente que merece um olhar cuidadoso. E o paciente que tem intolerância à histamina é um paciente que tem sintomas que vêm do alimento. Então, olhar para a dieta desse paciente é muito importante, porque quando esse paciente percebe que o sintoma dele não é somente por gatilho alimentar, esse paciente não é um paciente com intolerância à histamina. Exato, isso é legal. Esse paciente, ele é um paciente que tem um quadro que a gente fala que é sistêmico, que é no corpo todo, não é só uma intolerância alimentar. E é essa que é a nuance, essa pequena diferença do paciente que tem intolerância à histamina do paciente que tem um quadro, por exemplo, de uma ativação mastocitária que pode ter acontecido após uma infecção viral, não só o COVID. Influenza, dengue, a gente vê com frequência esses pacientes pós-infecção desenvolver um quadro desse. E esse paciente, não adianta só eu tirar a histamina da dieta dele. Porque o problema dele é a histamina da dieta, mas o problema dele é a temperatura ambiente, o problema dele é a roupa apertada. Liberando histamina. O problema dele é uma noite mal dormida. São muitos gatilhos que podem levar o nosso paciente que tem ativação mastocitária a ter muitos sintomas. Então, é um paciente que muitas vezes, a hora que ele chega pra gente no consultório, ele já está esgotado. Porque ele já ouviu de tudo, ele já ouviu falar que o problema dele era alérgico, aí o outro falou que o problema era ansiedade, aí o outro falou que o problema era o marido, aí o outro falou que o problema era a dieta, aí cada um fala uma coisa, o paciente ele se sente esgotado. Exato. E às vezes esse paciente chega na gente comendo nada. Comendo nada. Hoje tem dia uma que come só arroz, cenoura e frango. Exatamente, comendo nada e numa condição de desnutrição, às vezes. Por quê? Não são só esses pacientes que estão numa situação de desnutrição que você olha para a pessoa e vê que ela está desnutrida, que a gente tem que se preocupar. Porque hoje a gente vê obesos desnutridos. Totalmente. Porque a pessoa, ela tá obesa, porque ela só come arroz, só come carboidrato o dia inteiro. E tem deficiência de B12, e tem deficiência ou fetina alta por causa da inflamação. Deficiência de ferro. A pessoa tem um monte de deficiências de vitaminas, de minerais, de um monte de coisa. E a gente não vai conseguir tratar esse organismo se a gente não equilibrar isso. Não consegue. Porque essa defesa, essa recuperação do nosso corpo, ele precisa desses nutrientes. Então, às vezes a pessoa fala: não sou desnutrida, porque eu tô até gordinha, né? Vem desnutrição. Mas tá bombando no intestino, microbiota chorando. Chorando. E esses pacientes com doença mediada por histamina, é muito comum da pessoa chegar e falar: cara, mas eu não como pra estar do tamanho que eu tô. Exato, inflamado, né?
São pacientes Inchado. inchados muitas vezes, que retêm mais líquido, e aí a barriga fica muito estufada. São muitas coisas que esses pacientes sentem, e é difícil da gente fazer essa abordagem do todo se o paciente não estiver disposto de entender que não vai ser em uma consulta que você vai resolver o problema dele, e que não vai ser nem só a dieta, e nem só o medicamento, e nem só o suplemento. Que a Claro. gente vai ter que olhar tudo. A gente vai ter que ver gatilhos ambientais que possam estar desencadeando sintomas. A gente vai ter que olhar para o sono, porque disfunção de cortisol, disfunção da produção de melatonina vão influenciar na questão da ativação massocitária. A gente vai ter que olhar não só para o que o paciente come, mas pela como é aquele que ele armazena a comida, como é esse processo de tempero, de tudo. É muita Até coisa que a gente tem questões que abordar. hormonais, né, Li? Que muita gente não sabe, mas até questões hormonais da mulher a gente tem que se preocupar em olhar. Nível progesterona, estrogênio. Então, mulheres também que tomam ali muito hormônio ou que Muito. ficam usando muito anticoncepcional. Tudo isso vai gerando esse desequilíbrio também que vai interferir super nessa questão da Exatamente. estamina. E hoje em dia, com essa questão hormonal, a gente vê uma briga no meio médico de médicos que são contra a terapia de reposição hormonal, mas são a favor do uso indiscriminado de anticoncepcionais. Da Exato. mesma forma, médicos que dependem a terapia de reposição hormonal, mas que a terapia de reposição hormonal na mulher se baseou em repor testosterona para todo mundo em doses altas. E a Exatamente. testosterona também vai ter essa ação de aumentar estrogênio e aumentar a estamina. Então, às vezes a mulher ela nem consegue relacionar a questão Não, hormonal. nem sonha que Algumas isso tem a trazem ver. essa percepção. Ou a percepção de que no período pré-menstrual o sintoma piora muito, Uhum. ou que depois que começou a tomar determinado hormônio piorou muito. Mas às vezes aquilo tá tão assim, a pessoa tá tão na loucura do dia a dia que ela não consegue nem observar essa relação, né? Exatamente. E Não, super, infelizmente hoje super. em dia a gente vê pessoas muito hormonadas. Muito. Nossa, e às vezes as pessoas, os pacientes até têm aquele chip e não conta pra gente, porque acha que é uma coisa tão. Já tá lá no dia a dia, nem lembra. Lembra que tem, mas não acha que pode ter uma relação. E tem muita Exatamente. relação, principalmente mulheres pós-menopausa, né? Que teve total equilíbrio. A Pós-menopausa. gente vê piorar muitos quadros de sistema, de parte de estamina nessas pacientes. E tem como melhorar tanto, né, a qualidade de vida, só que a gente precisa da informação para poder chegar nesse ponto de falar, putz, eu acho que é isso, a gente tem que mexer aqui para você poder melhorar esse quadro como um todo. E realmente são os sintomas que eu mais vejo na clínica, essa rinite que não melhora nunca. E aí o pessoal associa muito, né? Ah, eu tenho uma rinite quando muda o tempo. Ou quando eu Sim, sinto um perfume. Então você já vê ali que é super, né, ativo pela questão ambiental. Uma sim. coceira no corpo, ou dor de cabeça, até mesmo uma dor de cabeça quando sente um perfume mais forte de alguém, essa taquicardia, ansiedade que pode dar, É, tudo isso é muito, muito. E os mais, né? Que é esse bloating, que aí todo mundo acha que é tudo menos, talvez, uma estamina, sim. essa diarreia, e alguns que apresentam essa quadro de constipação também, né? Exatamente. O que eu mais vejo na minha prática clínica são, claro, os sintomas gastrointestinais, porque como sou gastroenterologista, a É pessoa o que me a gente busca vai. porque ela tem um desconforto. Mas eu vejo pacientes com sintomas mediados por histamina, muitas vezes com sintomas altos da digestão. Nossa, Então, ou o paciente que tem queimação, ou o paciente que tem aquela sensação de empachamento, a gente vê. isso. Muito esse sintoma de distensão e bloating talvez seja realmente o sintoma mais comum, e os estudos mostram isso pra gente, que o sintoma mais prevalente é a sensação de baiacu, a sensação de estufamento. E eu vejo também, com muita frequência, pessoas com sintomas que elas nem desconfiam que pode ter um gatilho alimentar. Então, por exemplo, eu atendo muitas vezes mulheres que vêm do psiquiatra porque já tentou diversos Ah, antidepressivos, nada resolveu. E aí a pessoa começa a ter crises que ela vai no pronto-socorro, crise de ansiedade. Ah, isso aí é piti. Porque a pessoa tem essa sensação, às vezes, da palpitação, com uma sensação de falta de ar, às vezes até uma sensação de morte iminente. Ela pode ser exatamente. uma coisa muito Quadro desconfortável. de desautonomia, né? Tipo, eu peguei essa paciente minha com SAM, eu fechei ela e mandei pro médico falando, você tem SAM, porque
Ela falou que teve uma época que do nada ela desmaiava no meio da rua. Ela Exatamente, feia. pessoas Eu que falei assim, começam gente, a nojo. desmaiar. Outro dia eu atendi uma paciente que ela inclusive é médica e ela começou com esses quadros e ela morava sozinha em São Paulo porque a família dela era de outro Nossa, estado. tadinha, que E aí ela perigo. falou que ela começou a ter essa sensação de desmaio, essa sensação de que ela ia morrer e ela não tinha quem recorrer. Um dia ela bateu na porta do vizinho e falou assim: Nossa, fica aqui por comigo que eu vou favor. morrer. E aí foi parar no psiquiatra, isso é coisa da sua cabeça. E Ansiedade aí generalizada. exatamente, ansiedade generalizada. Aí começou, usa um remédio, dois remédios, três remédios e persiste sintomática. Então, quando o paciente chega e as crises de ansiedade, elas existem, mas a pessoa tem que identificar qual foi o gatilho para essa crise. Foi uma crise porque você passou um estresse, estava com medo, teve um pensamento que desencadeou essa reação sistêmica, ou foi uma crise do nada, a pessoa estava dormindo e acordou com uma crise de palpitação. Ou comeu num restaurante e teve uma crise lá no restaurante. Ou estava andando na rua, treinando na academia e teve a crise. Esse gatilho provavelmente não foi uma crise de ansiedade, foi um gatilho outro. E a gente precisa aprender a escutar a história do paciente, né? Então, eu vejo com muita frequência essas pessoas que têm crise de ansiedade. Eu já tive uma paciente que chegou a ter uma crise convulsiva após uma Nossa, refeição. nossa, gente. Quer dizer, eu acho que não foi uma crise convulsiva, eu acho que ela teve, na É, verdade, um desmaio mesmo. eu acho, Mas faz ela todo falou: sentido. ah, eu tive essa crise convulsiva, desmaiei, fui parar no Ela hospital, confundiu. fiz tomografia, fiz tudo, não deu Não tinha nada. nada. Eu acho que, na verdade, ela desmaiou e o gatilho tinha sido uma refeição que ela tinha comido num restaurante japonês. Nossa, é E bomba, daí né? ela desmaiou no restaurante, de Bomba. tamanha essa ativação dessa parte estaminérgica, ativação mastocitária. E aí esses pacientes muitas vezes têm queda de pressão, né? Tem. Hipotensão total. Então, eu vejo muito esse sintoma cardiovascular na minha prática, que às vezes a pessoa nem correlaciona, e o sintoma de rinite. Ontem eu atendi uma paciente, e essa paciente, o quadro de estamina dela é secundário a um Ah, supercrescimento bacteriano de tá. intestino delgado. Mas ela falou, doutora Lívia, olha só que engraçado, ela tirou até uma foto. Toda vez que eu tô comendo, começa a escorrer meu nariz. Aí ela tirou uma foto do nariz escorrendo, Molhadíssimo. assim. Aí Desesperador. ela, mas é só quando eu tô comendo, assim, eu começo a comer, começa a escorrer meu nariz. E uma coisa interessante da estamina é que os sintomas podem acontecer em minutos. Então a Exato. pessoa tá comendo ainda e já começou a passar mal. Você Não deu nem tempo daquele alimento chegar no intestino, a pessoa já tá com diarreia. sabe que eu tenho certeza que eu tenho questões com histamina. Só preciso parar mesmo para poder fazer o teste. Que eu sou super essa pessoa que durante a refeição começa a coçar meu nariz. Às vezes, durante do nada, assim, eu começo a coçar meu corpo. Sim, Taquicardia pós-refeição. Mas eu falei assim, gente, tenho certeza que eu tenho. Mas o meu, eu acho que tá muito mais ligado com mastose do que uma com a sós. intolerância, sabe? Eu tenho Sim. hipermobilidade. O Covid me transformou também num novo ser. Tenho herpes oxidativo, varicela ativa. Então, assim, eu acho que esses partes virais minhas que estão mais ativas Que estão estão ativando, bagunçando essa. exatamente. Com certeza. Mas é nítido os Quem tem sintomas. hipermobilidade articular é muito frequente da gente ver a síndrome de ativação mastocitária. Porque o mastócito, ele é a célula que produz estamina, não só a estamina. O mastócito, ele produz mais de 200 Exato. mediadores que sinalizam inflamação. Uhum. Mas o mastócito é uma célula que não mora na corrente sanguínea. Ele mora na periferia. Tanto que quando a gente pede um hemograma, a gente não vê lá Não, mastócitos. Então, porque o mastócito, ele é uma célula que mora na periferia, na pele, no intestino. E é exatamente essa periferia, que é o trato gastrointestinal, as mucosas e a pele, que são mais acometidos em pessoas que têm transtorno do espectro da hipermobilidade articular. Porque quando a gente fala de hipermobilidade articular, as pessoas pensam: ah, mas o que a articulação tem a tem a ver com ver com o isso. intestino?
é que tudo é a forma que o seu corpo produz colágeno. Se o seu colágeno é um colágeno mais flexível, mais frouxo, esse colágeno vai ser mais frouxo na pele, esse colágeno vai ser mais frouxo nas articulações, esse colágeno vai ser mais frouxo no seu trato gastrointestinal. Então, a estrutura dos nossos órgãos internos, ela fica toda frouxa. E o Exato. mastócito mora nessa estrutura que está toda zoada. Então, é muito comum de a gente ficar hiperativando o nosso mastócito na periferia, na pele, quando usa uma roupa apertada e já fica toda marcada, no trato gastrointestinal, comeu alguma coisa que não caiu bem, aí começa a hiperativar. É muito comum serem pessoas que têm fator de risco para desbiose e o nosso mastócito tem receptor. Então, o nosso corpo foi feito de forma perfeita, que o nosso mastócito ele tem um receptor para as bactérias ruins do nosso intestino. Ah, Por quê? É para nos defender dessas exatamente. bactérias. Mas numa situação que é o SIBO, que muitas vezes a gente vê uma infecção crônica, um excesso crônico dessas bactérias ruins, eu vou ter uma hiperativação de mastócito. Então, é o que eu falo. As condições mediadas por histamina muitas vezes são secundárias à desbiose intestinal. Então, frente a um paciente que se identifica com sintomas que a gente falou, tem palpitação, tem nariz escorrendo, tem coceira na pele, tem inchaço no corpo, tenta fazer dieta, não consegue emagrecer, tem diarreia, tem refluxo, tem gastrite, tem todos esses sintomas, cada hora uma coisa diferente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender se isso é uma condição que você tinha desde que você era criança, ou se isso é uma condição que começou depois do Covid, que começou depois que você teve uma infecção qualquer, uma gastroenterite, se isso começou relacionado a um período da sua vida que teve algum gatilho outro, que pode ter sido até um gatilho emocional também, que impactou aí nos seus sintomas. Então, se isso começou depois de alguma coisa, é mais provável que seja secundário. Exatamente. Que seja um quadro de desequilíbrio de microbiota que desencadeou isso, que seja uma ativação pós-infecciosa que ativou os seus mastócitos. A história do paciente fala muito mais do que o sintoma que ele traz agora. Quando que isso começou? Pergunta para o paciente, quando foi que isso começou? Eu atendo pacientes que me falam, doutora Lívia, desde criança. Eu era uma criança que eu ia em festinha, comia chocolate, eu ficava com a barriga inchada, eu vomitava, eu tinha dificuldade, eu tinha coceira no corpo. Aí falaram para minha mãe que era alergia à proteína do leite, depois eu voltei a comer e fiquei bem. Então, assim, isso se confunde, por quê? Naquela época não se tinha informação, a não ser que a pessoa seja uma criança hoje, né? Mas a pessoa, se ela tem a nossa idade, naquela época não se tinha informação. E naquela época, gente, quem tinha esses problemas foi um sobrevivente. Por quê? Pensa na alimentação das crianças há 20, 30 anos atrás. Eu brinco que hoje em dia tem aqueles memes, né? A memória afetiva que eu tenho da minha infância e a memória afetiva que meus filhos vão ter. Tipo, meus filhos é do brócolis e a gente é o quê? Miojo, passatempo, Exatamente. leite com Toddy, tipo... Todinho. A gente tava rodeado, salgadinho, fandangos. Então, assim, era uma outra realidade. A gente realmente só sobreviveu. Essa microbiota é sobrevivente, aquela infância. Voltou. Deu uma travadinha aqui. Pronto, deu certo. Pronto. Mas sobrevivente. E o legal da gente realmente fazer toda essa avaliação que você citou é exatamente saber como que a gente vai atuar no tratamento desse paciente, né? Porque não é todo mundo que vai se beneficiar somente da dieta baixa em histamina e do ultradal. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar totalmente ali, igual a Lívia falou. Tá, esse paciente tem um estresse crônico, será que ele tá com uma hipocloridria? Tá, então eu preciso consertar também essa deficiência desse ácido. Sim. Será que eu tô com uma microbiota em desbiose? Então tá, então vamos corrigir essa desbiose intestinal, melhorar essa permeabilidade. Então, tem que entender de onde está vindo para a gente saber atuar. Não é igual, por exemplo, os quadros de SIBO, né? Aí tem o SIBO, toma antibiótico. Não! Tem que entender de onde veio esse SIBO, senão você vai continuar tendo esse quadro recorrentemente. Exatamente. Então, a gente precisa entender, sim, esse quadro do paciente para saber como vai ser a nossa área de atuação como profissional na melhora desse quadro desse paciente. Exatamente.
eu costumo falar que o SIBO não é igual peguei uma infecção É, de urina, peguei uma amidalite. O SIBO, ele não é uma infecção que você pegou porque você deu azar. não. O SIBO é uma condição que, se você desenvolveu, você teve porque você mereceu aquilo. É. Mereceu, não porque é um castigo, mas Uhum. porque você teve uma condição predisponente. Então, buscar a causa do SIBO é muito mais importante do que escolher qual antibiótico ou qual antimicrobiano que você vai usar, né? Exatamente. A imagem tá ruim de qual de nós duas? Porque realmente a Lívia tá um pouco borradinha, mas eu não sei se é a minha ou a dela. Pra mim, tá as duas boas, deve ser a minha, Ah, então. é? Ah, não sei. Vamos esperar o pessoal responder, porque eu tô até com medo de dar uma travadinha. Mas a Uhum. gente vai continuando. Se der uma travada, eu reinicio a live. Eu salvo essa e começo uma nova. Tá um tempo de chuva, vai saber. Às vezes dá umas caidinhas mesmo. Tá um tempo feio aqui em São Paulo. Sim. Mas Eu e é isso mesmo, a pessoa é contemplada. Então, assim, a gente tem que entender. E da estamina é igualzinho. Então, você pode, por exemplo, estar intolerante momentaneamente por uma condição, propriamente, por exemplo, a SIBO. Você pode ser intolerante realmente por algum outro motivo ali, uma questão genética, ou a sua DAO realmente não tem uma produção legal da forma que deveria. Ou você pode estar com um quadro de estaminose, que é quando o seu corpo está produzindo de uma maneira exacerbada ali, Exatamente. sem ter o controle. Então, como que a gente vai controlar? O Como que a seu gente vai corpo ou as suas manejar isso? bactérias. Exatamente. Esses dias eu peguei 2 de IMAPs que veio com perfil de microbiota super de histamina. E são 2 pacientes que têm muito quadro de intolerância à histamina. Aí eu falei, a gente tem que ir para o lado assim, de investigar a intolerância, né? Analisar uma DAO, uma degradação e tudo mais. Só que olha só, você pode ter uma intolerância, você também pode estar com uma estaminose por conta dessa microbiota Exatamente. intestinal. Então, E é são isso duas que áreas de os atuação. pacientes e os profissionais ficam totalmente perdidos. Eu vi que a Ione falou aqui que ela é super intolerante, tanto por deficiência da DAO quanto deficiência da HNMT, que é a outra Ah, via de tá. É. degradação da Sim, histamina. sim. E aí, provavelmente, ela deve ter feito o teste genético que É. mostrou essa predisposição genética de genes alterados das duas vias de Sim. degradação. Quando a gente fala de intolerância à histamina, a gente está falando de deficiência da enzima DAO, que é a enzima que mora no intestino e que é responsável por degradar essa histamina exógena, que é a histamina que vem do intestino, da alimentação, da produção pelas bactérias intestinais. Quando a gente fala de HNMT, a gente está vendo a outra via de degradação da histamina, que é a via intracelular. Essas coisas podem caminhar juntas? Podem, mas quando a gente fala de intolerância à histamina, a gente está falando predominantemente da enzima DAO. Isso. Porque uma pessoa que tem a enzima DAO funcionante, ela não vai sobrecarregar a outra via de degradação. Exato. Ela vai ser capaz de degradar essa histamina no trato gastrointestinal. Todo mundo que come histamina, seja a histamina que veio de um alimento rico em histamina ou de um alimento que estava com conservação menos adequada, Uhum. essa pessoa vai ter no intestino uma enzima, que é a enzima DAO, que vai fazer a degradação dessa histamina. Então, uma pessoa normal, ela é uma pessoa que vai ser capaz de degradar a histamina do Exatamente. alimento. Ela não vai ter esses sintomas quando come esses alimentos, porque é igual a enzima da lactose. Quem tem enzima que degrada a lactose vai tomar leite e não vai sentir nada e não está fazendo mal para a pessoa. Exatamente. Agora, a pessoa que não tem a enzima, essa lactose vai sobrar e vai causar problemas. É o mesmo raciocínio para a histamina. A pessoa que tem a deficiência da enzima DAO, ela não vai ser capaz de degradar essa histamina e essa histamina vai sobrar e vai causar problemas no corpo inteiro. Aí, essa enzima que não foi capaz de degradar a histamina vai sobrecarregar a outra via de degradação, que é a via HNMT. Depois que essa histamina já está circulando no seu corpo, você precisa eliminar ela pela outra via, que é a via da HNMT. Mas quando a gente fala de intolerância à histamina, a gente está falando de enzima DAO. E a sua enzima DAO pode estar deficiente porque você é geneticamente predisposto a isso,
ou porque você tem qualquer condição que rompeu a barreira do seu Isso intestino. que eu ia falar Porque agora, a que tem que enzima olhar DAO, muito, ela né? mora na barreira intestinal. Se o seu intestino está lesionado porque você é celíaco, porque você está com desbiose, porque você está com deficiência de nutriente para recompor barreira, porque você pegou uma infecção qualquer que lesionou, você pode estar intolerante à histamina. Daí, nesses casos, talvez repor a DAO não vai ser Não é a a opção mais solução. importante. Eu Porque gosto eu muito de falar preciso isso. entender o que causou, tratar a causa e recompor a barreira intestinal. E você vai Exato. ser capaz de produzir a enzima novamente, né? Exatamente. E é muito importante a gente trazer esse ponto de hiperpermeabilidade intestinal, porque é isso. Às vezes só dá alta até ele degradando, só que se você tiver com uma hiperpermeabilidade muito alterada, vai sobrecarregar a amiguinha lá interna, né? Você travou, será? Eu travei, eu tirei da minha internet Ah, boa, 4G aqui vamos para ver ver. se. Botei no 4G para ver se Vamos melhora. ver se melhora um pouquinho. Mas é legal a gente falar isso, que às vezes até tá degradando. Mas dependendo do nível da sua permeabilidade intestinal, vai ter extravasamento de histamina para a parte interna do seu corpo e sobrecarregar também a outra enzima. Então, a gente tem que estar muito bem alinhado com tudo isso, porque até os exames que a gente pede são muito legais para virem com essa ajuda para a gente, né? Será que esse paciente está Sim, com uma permeabilidade aumentada? Será que ele está com mais histamina ali nas fezes? Será que ele está produzindo a enzima DAO? Como que tá, né, esse metabolismo? Porque isso vai direcionando. Como que tá essa microbiota intestinal? Porque isso também vai direcionando muito a gente em como a gente vai atuar em cima desse manejo clínico, né? exatamente. E eu posso dizer que hoje a maior parte dos pacientes que eu atendo com sintomas mediados por histamina, eles têm condições que são secundárias. Essa Secundários. condição da histamina, da intolerância à histamina ou da ativação mastocitária, ela na maioria das vezes é secundária a um intestino doente. Um intestino doente pelo estilo de vida, um intestino doente por uma alimentação super rica em alimentos ultraprocessados, por um quadro de desbiose intestinal, porque as pessoas hoje em dia, elas muitas vezes só pensam em Exato. macronutriente. Ah, então o que eu tenho que comer de macronutriente? Tem que comer proteína, tem que comer gordura, tem que comer carboidrato. E esquece que tem que sobrar alimento para quem mora dentro de você, que são as suas bactérias. Então a Exatamente. pessoa fala, ai, mas eu tô fazendo uma dieta, tô Não maravilhosa, adianta não sinto carnívora para nada. emagrecer. Não sinto nada, tô me sentindo super bem. Não tem uma fibra Agora, sobrando ali para aquela daqui a microbiota. pouco a gente A gente conversa. conversa. Essa semana a gente estava Exato. falando um pouco sobre essa epidemia que está vindo agora de dieta carnívora, né? Que eu É, falei que é a galera secundária da canetinha ali, né? Tá vindo a galera da canetinha agora, que tudo com é, cibo, refluxo, gastrite e síndrome do intestino irritável. E agora vai vir a galera dessas dietas da moda para emagrecer. Dieta do ovo, dieta carnívora. é, Porque é isso, gente. Se você não nutrir sua microbiota intestinal, primeiro você vai abrir espaço para crescer bactérias que são mais inflamatórias, que são essas bactérias que amam comer gordura, que amam comer proteína, e, consequentemente, abrir espaço para ter mais doenças, mais permeabilidade intestinal, para ter uma imunidade mais depletada, para desenvolver outras doenças ali secundárias também a essa alteração. Então, assim, quando a gente fala também em condições, tem as fases da dieta que a gente tem que aplicar, mas nosso objetivo sempre vai ser vocês voltarem a comer para a gente trazer essa diversidade bacteriana, porque para a gente o mais importante é ter diversidade bacteriana. Se tiver uma microbiota exatamente. saudável, você tem intestino saudável, você tem produção de metabólitos saudáveis, você tem um corpo em equilíbrio. Então, a gente tem que sempre estar muito alinhado com isso. Exatamente. E as pessoas não entendem que uma microbiota saudável é o mínimo que Mínimo. você precisa para ter É o saúde. mínimo. Porque as pessoas, hoje em dia, cada um pensa só em si. A minha imagem tá ruim ainda? Ainda tá, mas eu acho que não vai ter solução. A pessoa pensa só nela, o que que eu preciso para eu ficar bem? Mas ela esquece que para ela ficar bem, ela precisa dessa ajudinha das bactérias intestinais. Precisa, e não Então, se a adianta. pessoa não tem essas bactérias para te ajudar a absorver vitaminas, para te ajudar a produzir ativos anti-inflamatórios, para te ajudar a regular a barreira intestinal, você pode não ter sintomas gastrointestinais, mas você está criando um ambiente do seu corpo ruim e predisposto a doenças. Então a gente Exatamente. E precisa trabalhando todo aquele eixo intestino-cérebro, né? Pessoas que são mais depressivas, ansiosas, piora de TDAH, tudo isso muito associado também a essas questões desse eixo de microbiota.
Exatamente. Eu né? tentei arrumar aqui, quase que eu caí. Nossa, e eu vou te falar, minhas lives é assim, ó, uma dá tudo bem, a outra sempre dá uma travada na metade, tem que começar de novo. Eu não Que sei o que que vergonha. acontece com a rede, o que que me faz. Mas eu acho legal, Lívia, a gente até comentar com o pessoal um pouquinho como que funciona, né, essa parte nossa de investigação, assim. É óbvio que ela é Uhum. muito grande, tá? Tudo vai depender muito de como o paciente chega e onde que a gente vai atuar. Mas em parte de exames, assim, eu como nutricionista, né, onde que eu, Tairine, atuo mais normalmente é pedindo uma DAO sérica quando eu quero analisar um pouco melhor, né, esse paciente. E muitas vezes analiso também via o Copromax, né? Que é o teste da Lemos, para ver histamina fecal. Lembrando que ele não faz diagnóstico para intolerância à histamina, mas a gente tem uma Sim, noção desse acúmulo ali presente, de onde pode estar vindo, né? E aí, sim, quando tem esses quadros presentes, eu gosto bastante de analisar essa microbiota também, para poder fazer esse equilíbrio ali, para ver se não está sendo muito produtora de histamina. É, como sim. médica, você foge muito disso? Não, qual que é o meu pensamento frente a um paciente que tem sintomas típicos de histamina? E aí eu vi aqui que a Josiane perguntou: ah, como que isso se manifesta? Cada pessoa vai se manifestar de É, uma forma. Tem gente que vai fazer lesão de pele do tipo urticária, que são aquelas placas vermelhas levantadas. Tem exato. gente que é bolinha, tem gente que é só coceira, tem gente que não tem manifestação na pele, só tem sintoma gastrointestinal e um outro sistema. A gente sempre tem que ter dois sistemas acometidos. Então, o paciente que chega para mim e fala que ele tem rinite, eu não vou pensar em intolerância à Uhum. histamina, vou pensar em rinite. O paciente que chega para mim e fala que ele só tem sintoma quando ele come camarão, ele tem uma alergia alimentar, É. ele tem alergia ao camarão, ainda que o sintoma seja o mesmo, porque a histamina é a mesma, que quando o paciente tem uma reação alérgica, ele vai ter liberação de histamina, tanto que a gente toma anti-histamínicos, É. ou essa estamina que está vindo do próprio alimento. Então, o Até paciente vale a me pena a fala, gente ressaltar, né, Lívia, esses pacientes que usam muito anti-histamínico, tipo, sim, recorrentemente, vale a pena dar uma investigada. Tô com uma paciente que toma todos os dias Fanergan, que tem uma coceira no fundo do ouvido. Eu falei, isso, de onde vamos, que vem isso, vamos né? olhar, né? Ah, mas ninguém nunca descobriu. Só que ela tem um intestino, assim, muito O alterado, intestino tem quatro biliar. doenças autoimunes. Então, que ela tem uma função com histamina Exatamente. ali, ela tem. Só que ela são pessoas que às vezes pode ficar um pouco resistente a querer retirar o medicamento, mas que pode abrir um leque muito grande também para deixar você menos refém a esses Menos medicamentos. dependente, exatamente. Exato. Aí, cada pessoa vai se manifestar de mais forma. Tem gente que vai ter só sintoma gastrointestinal, sensação de bola na garganta, Uhum. tudo isso que a gente conversou. Mas aí, frente ao paciente que tem sintomas mediados por histamina, eu vou sempre na história do paciente tentar identificar os gatilhos. O paciente que me diz, eu como e eu percebo que piora o meu sintoma. Esse paciente, ele muito provavelmente tem uma intolerância Sim. alimentar. E aí, para eu diagnosticar essa intolerância alimentar, o que a gente tem hoje é a dosagem da enzima DAO no sangue, Isso. tá? O paciente que chega para mim e fala: ah, mas eu tenho sintomas. Ora acontece quando eu como um alimento, por exemplo, o feijão. Ora acontece quando eu como cebola, alho. Ora acontece cada hora com uma coisa. E eu percebo que o sintoma é predominantemente secundário ao FODMAP. O que é FODMAP? São carboidratos fermentativos. Então, o paciente vai passar mal com É. melancia, que vai passar mal com manga, que vai passar mal com feijão, com brócolis, com cebola, com alho. Se é mais desencadeado por carboidratos, eu vou pensar que provavelmente esse meu paciente tem um quadro de desequilíbrio de microbiota intestinal, porque as bactérias que fermentam esses carboidratos são bactérias que também produzem Exato. histamina. E aí, esse paciente, eu vou ter mais benefício, muitas vezes, de fazer um marcador fecal para esse paciente. Porque quando eu faço um exame de fezes, e hoje a gente tem acesso a exames muito completos, eu consigo, num mesmo exame, avaliar inflamação intestinal, permeabilidade intestinal, Exato. presença de bactérias com padrão mais pró-inflamatório. Eu posso associar um exame de microbiota, que não é a minha primeira Não, a minha escolha, frente a um também paciente não. com sintoma gastrointestinal.
Eu posso, para esse paciente, pedir um teste de SIBO, porque o paciente que tem intolerância a múltiplos carboidratos, muito provavelmente é secundário a um SIBO. Então, Sim. para esse paciente, às vezes eu não vou pedir enzima DAO, porque eu entendo que o gatilho dele é um desequilíbrio do intestino. Sim. E a enzima DAO dele no sangue pode, inclusive, estar normal. Porque o problema dele é intestinal. Intestinal, Esse exatamente. paciente não tem um problema só com a histamina, ele tem um problema com um monte Com de um coisa. Tudo que monte ele de come, coisa. provavelmente ele passa mal. É mais fácil eu pedir um marcador fecal, e aí a gente gosta do Copromax do laboratório Lemos, porque no nosso país é o que a gente tem de mais completo. Exato. E a gente pode associar um teste respiratório para avaliar a SIBO. Lembrando que a maioria dos pacientes que têm sintoma mediado por histamina são secundários a esse desequilíbrio do trato gastrointestinal. Agora, se o meu paciente fala para mim que desde que ele é criança, ele tem sintoma quando come chocolate, quando vai comer molho de tomate, que eu vejo que é um sintoma claramente de histamina, esse paciente vai se beneficiar muito mais de eu dosar a enzima. Exato. E aí o teste genético, ele pode nos ajudar, porque eu vou ver se o paciente tem predisposição genética a fazer uma deficiência da enzima. Isso. Mas é o que eu sempre falo e que é o que eu realmente acredito. Genética não é destino. A gente vê pessoas que têm predisposições genéticas para diversas coisas, mas a pessoa tem uma vida que não levou ela a este destino. Aham. Por quê? A maioria das doenças, elas não são determinadas geneticamente. Então, não é um exame que eu costumo pedir na minha prática para todos os Também pacientes. não, e tem paciente que às vezes chega e fala, ai, mas eu tenho uma mutação aqui no gene da Down e da HNMT. Eu falo, mas isso não quer dizer que você tenha alguma questão Exatamente, com às vezes a pessoa histamina. nem tem Você sintoma. pode ter E um daí, gene, mas tá quietinho ali, quietinho, não tá e daí eu vou tratar manifestando. o exame ou eu vou tratar o paciente que está na Exatamente. minha frente? Isso, Essa que é a exatamente. grande questão. Eu não estou dizendo que o teste genético não serve para nada. Eu estou dizendo que não é um exame que eu costumo pedir com muita frequência. Por isso, se meu paciente tem um quadro clínico sugestivo, ele se beneficiou com a dieta. Para mim, tanto faz se ele tem 1, 2, 3, 5 Exato. mutações genéticas, Não dá mas ele nada. tem sintoma. E se o paciente não tem sintoma e tem 5 alelos de predisposição, eu vou tirar empiricamente as coisas da dieta dele para prevenir de um dia ele ficar intolerante? Não faz sentido algum. Isso. Faz sentido algum. Eu também não gosto muito. Eu acho que ele pode vir como uma terceira opção para você realmente fechar um diagnóstico, caso seja muito necessário, mas que ele vai Isso, tentar porque os determinar muita coisa não pacientes, vem. gente, o paciente que chega na gente é o paciente que tem sintoma com histamina, com FODMAP, aí ele tem fator de risco para síndrome de ativação Tem tudo. explositária. Às vezes a gente precisa ir cercando esse diagnóstico para entender de onde que veio primeiro. Exato. Mas é isso, não é um exame que eu acho que todo mundo precisa fazer. Se você quer um investimento que vale a pena, invista num médico e numa nutricionista especialistas. Porque às vezes só com a dieta, o diário alimentar e essa percepção da anamnese, que é essa conversa do médico com o paciente, a gente vai ter muito mais informação do que os exames, porque a validação dos exames ainda não tem um exame assim excelente para esse E a clínica diagnóstico. sempre vai ser soberana, né? Não adianta. A gente tem que ir por meio de sinais e sintomas, com o que o paciente relata, o que ele traz de histórico. Às vezes ele vem e fala assim, eu quero passar em você, mas eu quero chegar com testes prontos. Fala, não vem com testes prontos. Primeiro Eu nem sei vem, qual vamos que eu vou escolher te na pedir. consulta qual faz sentido para você. Porque às vezes você fala assim, eu quero Sim. fazer hipersensibilidades alimentares. Fala, mas não é um teste que faz sentido para mim hoje. Isso. Aí a Ione Nesse falou, ela momento. fez o teste genético e para ela foi a melhor coisa, porque ela tem sintomas desde Faz criança. sentido. Ione, se você tem sintomas desde criança, a gente já podia ter deduzido isso, Na própria entende? É isso que eu tô falando. A pessoa que tem sintoma desde a infância, é muito provável que ela tenha uma intolerância mediada por uma predisposição genética, porque desde criança ela já era assim. Já é alteração. A pessoa que desenvolveu pós-Covid, pós-infecção, pós-desequilíbrio gastrointestinal, eu não vou pedir teste genético, porque a maioria dos pacientes que me procuram são pacientes que estão com o intestino todo zoado. Se eu não resolver esse intestino, eu não preciso mandar o meu paciente investir num teste genético.
Porque, cara, o problema dele é secundário, é muito provavelmente secundário, né? Nossa, eu vejo muita gente com problema secundário. Muita gente. Exatamente. Às vezes nem tem nada com DAO ali, às vezes come alimento, fala, não tenho nada com alimento, mas tem todos os sintomas ali presentes. Fala, gente, Todos os sintomas, isso é uma exatamente. desbiose, isso é uma permeabilidade, isso é um estresse crônico aí presente, isso é uma alteração hormonal. Vamos entrar nos eixos, né? Vamos investigar, vamos aos pouquinhos ir tratando. E aí, quando a gente pega os pacientes que têm esse quadro possível de intolerância à histamina, para a gente também é um grande marcador ali que tem a melhora e que a gente, tipo, olha e fala, realmente esse paciente pode sim ter uma intolerância ao estar, é a dieta É que a vai mostrar. dieta. Porque se assim, a gente fala que Exatamente. é o melhor exame, né? É a dieta. Porque se ele E o faz e paciente que melhora, você que tem intolerância à histamina, ele faz uma semana da dieta, ele já volta achando que você a foi o Dr. salvação da vida House. dele. Ele fala: Caraca, você descobriu um negócio que eu já tinha passado em 20 Qual médicos, foi a entendeu? mágica que você fez em mim? Exatamente, porque ele tem melhora de sintomas que nem ele sabia que estavam incomodando ele. Porque daí a hora que você melhora, o paciente para com aquela fadiga crônica, com aquela dor de cabeça, com aquele sono não reparador. Porque são muitos sintomas que a histamina pode dar, né? Muito. E aí a gente Ó, eu aplica a vi que a dieta. Socorro perguntou quais alimentos que tem histamina. Vamos falar? Eu ia falar agora sobre as etapas do que a gente faz geralmente. Como que funciona quando a gente entende que o paciente pode ter uma intolerância à histamina? A gente aplica a dieta. Então, a dieta, por exemplo, a gente tem alimentos ali que são mais característicos: berinjela, tomate, espinafre, abacate, frutas cítricas, morango. Qual mais, Lívia? Me ajuda? Café, cacau. Qual mais? Cacau, comida Frutos do japonesa, mar. porque, por exemplo, o atum é um peixe riquíssimo em histamina, o molho shoyu, Shoyu, molho de tomate, que mais? vinho, bebidas fermentadas. Embutidos também estão mais altos em histamina. Aquele queijo, quanto mais. Isso é É, típico, porque o queijo paciente é fala: eu tenho muito. intolerância à lactose, mas mesmo quando eu uso queijo sem lactose, eu passo mal. Ou eu pego aquele queijo bem amarelo que me falaram que não tem lactose e ele me faz mais mal até É, do que o queijo branco. Por quê? Quanto mais amarelo o queijo, mais ele tem gordura e mais ele tem histamina. Quanto o queijo é mais branco, ele tem mais lactose, menos gordura e menos estamina do que esse queijo envelhecido. Então, é isso. Aliás, a Enirley, que é minha paciente, cozinhar com tomate. também libera Cozinhar com histamina. tomate, Ah, botar o cozinhar e tomate. tirar. Eu não sei, acho que talvez possa liberar um pouquinho sim, porque é um pouco diferente da FODMAPs, que é você não comer igual os pacientes com FODMAPs. Eu sempre deixo eles cozinharem a cebola e o alho dentro, depois tirar para deixar só o gostinho. Mas é diferente, porque ali do tomate provavelmente ele vai liberar ali a substância amina biogênica na Gente, comida. porque tomate ele desfaz, né? Tipo assim, Não é muito não tem seguro, como você não. tirar o tomate, ele vai ter desfeito. Para mim, o segredo de quando a gente fala em modular essa intolerância à histamina, entender realmente ela é aplicar essa dieta, que ela pode desafiar ali de 15 a 20 dias, fazer um desafio da dieta, retira tudo que eu te passo, e a gente passa geralmente uma tabelinha escrito alimentos que têm mais histamina, alimentos que têm outras aminas biogênicas, que a gente tem que lembrar que a DAO, ela não degrada só a histamina, ela degrada também outras aminas. Então, se você estiver comendo alimentos que têm histamina, mais outras aminas biogênicas, essa DAO não dá conta dos coleguinhas todos ali. É muita Exatamente. gente, é muita criança para uma babá só. E Então, é tem que dar uma nessa atenção. que os pacientes que estão fazendo dieta muito rica, por exemplo, em carnes, passam mal. Passa mal. Por quê? Quanto mais eu tenho de mais proteína sobrando e não sendo digerida, essa proteína também vai ser metabolizada pelas bactérias Exato. intestinais e produzir outras aminas, como a cadaverina, a putrescina, que vão ocupar espaço da sua enzima DAO. Então você já tem Exato. pouca DAO. E aí você enche ela com outras aminas, ela vai ficar muito ocupada degradando essas coisas e não vai estar disponível E ainda vai para dar aquele degradar o cheiro alimento que tem ruim no histamina. pum ainda. E aí a pessoa tem o pum com cheiro ruim, aí a Exato. pessoa fala que quando ela vai num churrasco ela piora, Exato. aí a pessoa perpetua esse quadro de desequilíbrio, que a Nirley já falou ali, o aumento das proteobactérias. As Exatamente. proteobactérias, que são bactérias que
tem, em geral, a histidina descarboxilase, que é a enzima que degrada a histidina e transforma ela em histamina. Então, são grandes produtoras de histamina. Então, é isso, é um desequilíbrio complexo. Exatamente. E aí o segredo tá aí, gente. A dieta, ela vai dizer muito. Se o paciente aplicar essa dieta por esses 15, 20 dias e ver uma mudança significativa, então a gente já tem ali um sinal de que ele pode sim ser intolerante ou estar intolerante ali por uma condição secundária. E as etapas são essas. A gente retira para a gente fazer um teste de provocação depois, que aí o teste vai ser o quê? A reintrodução gradual de cada um desses alimentos. Porque a ideia é que você não fique para sempre nessa dieta baixa em histamina. É que você entenda que às vezes o seu corpo tolera um tomate, mas não tolera três. Mas que ele tolere meia banana, mas não uma inteira. Que ele tolere ali talvez uma xicrinha pequena de café, mas não cinco. Então a gente precisa entender essa individualidade, porque aquilo, quanto mais a dieta baixa em histamina, eu falo que ela ainda é quase que mais restritiva que a Low FODMAPs, porque muito mais. Ela é muito restritiva. Então pensem comigo, se eu deixo o paciente numa baixa em histamina a longo prazo, cadê esse alimento da microbiota intestinal? Não tem. Não, e cadê a qualidade de vida do e paciente, né? Por isso que a suplementação da enzima DAO, ela é interessante. Não que ela vá substituir a dieta. Eu também não sou a favor da pessoa agora vai usar a enzima DAO em todas as refeições. Primeiro, por causa do custo, porque é uma enzima cara aqui no Brasil. E segundo, por quê? Porque essa pessoa, ela não está entendendo que ela tem uma coisa que ela não é capaz de degradar e que o corpo dela provavelmente não foi feito para ela se encher daquilo. Normalmente então a dieta, ela é terapêutica. Os estudos mostram pra gente que um paciente que faz a dieta pobre em histamina por 4 semanas, ao final ele pode ter inclusive um aumento da própria enzima DAO dele. Por quê? Há um papel terapêutico na dieta. Então, não é substituir a dieta pela suplementação da enzima. É usar a enzima de forma inteligente, porque não dá para viver sem histamina. Não dá, é impossível. Então, quando vai consumir uma coisa que tem mais histamina, ele vai usar a enzima. Quando vai comer fora de casa, não tem como controlar os temperos, não tem como controlar se a comida está fresca ou não. É nessas situações que eu vou beneficiar mais o paciente. Não é substituir todas as refeições pela enzima. Vale a pena se perceber muito, né, Lívia? Tipo, em buffets, como você fica. Porque fica exposto muito tempo ali em temperatura ambiente e isso aumenta muito essa presença. Porque não é só a dieta. Por isso que a gente fala que é tão delicado esse tratamento com a histamina. Porque a gente não tá só ali com uma dieta que depende de tudo isso. Depende de como que realmente você descongelou aquela carne hoje. Ou como você descongelou aquela comidinha que estava congelada. Ou como você preparou e deixou ali em temperatura ambiente esfriando. Então, a gente tem muitos cuidados para serem feitos ali, para a gente ter esse equilíbrio. Mas a ideia sempre vai ser fazer com que você consiga comer, que a gente restabeleça essa saúde intestinal, restabeleça essa microbiota, permeabilidade, restabeleça tudo bonitinho, porque às vezes é aquilo. A intolerância à histamina ela não fecha um diagnóstico eterno de que você é intolerante. Você pode só estar por alguma condição. Exatamente. Eu acho que a grande sacada é: você é uma pessoa que sofre desde criança ou você desenvolveu isso nos últimos anos? Exato. Se você desenvolveu isso nos últimos anos, você é uma pessoa que tem grande chance de reverter esse quadro depois de cuidar do seu intestino e de ter um diagnóstico. Porque o diagnóstico é o que eu falo para os meus pacientes. O diagnóstico é o que eu posso oferecer de melhor para eles. Porque depois que o paciente tem um diagnóstico correto, ele pode fazer o acompanhamento dele com qualquer profissional. Agora, o que eu mais vejo no meu consultório são diagnósticos incorretos. Então, eu fico todos os dias desfazendo coisas que foram feitas. E eu mandando para vocês desfazerem esses diagnósticos. Exatamente. Como nutricionista, eu não posso fechar diagnóstico, mas eu consigo muito pegar essas informações e falar: tem alguma coisa errada, preciso de alguém muito bom para poder me orientar nessa etapa. E eu tenho muitos pacientes que eu acabo encaminhando para profissionais que eu confio, você é uma delas, porque eu sei que vai ter esse olhar delicado, vai ter esse cuidado para poder esse tratamento em conjunto, tratamento. Exatamente. A Rúbia falou que mora nos Estados Unidos, se tem como acompanhar com a gente, sim, atendemos online pacientes do mundo todo. Para todos os lugares.
Bom que os Exatamente. ainda é fácil a gente encontrar coisas, né? Dura É quando uma paciente melhor, porque mora em suplemento é Minas. muito mais fácil. Exatamente. Mas eu acho que a gente falou bastante, eu acho que ficou uma live bem completa para vocês, eu acho que ficou bem esclarecedora. Eu vou terminar a live no meu perfil, eu vou mostrar para vocês uns stories que vocês gostam de ver, os receptores, para vocês entenderem quando a gente fala dessas questões de que um dia se liga numa rinite, um dia se liga na pele, um dia se liga no intestino, para vocês terem essa clareza de olhar e falar, meu Deus, por isso que um dia o tomate me deu coceira no nariz, por isso que um dia o tomate me deu dor de cabeça, para vocês Exatamente. entenderem que realmente a gente tem receptor para histamina no corpo inteiro. E a gente E precisa é ter escolha isso que habilitada. faz o paciente ter dificuldade no Exato. diagnóstico correto. Porque cada dia ele tem um sintoma diferente, e cada dia com um alimento diferente. Então é mais fácil a pessoa achar que ela é uma azarada, É que uma tudo alérgica acontece com intolerante, ela, que eu fui cagada de urubu, do que ela achar que ela tem uma condição que uma coisinha. justifica tudo. E é muito legal isso, Exatamente. porque quando a gente encontra um errinho no quebra-cabeça, gente, corrige tudo, tudo. Eu tenho uma paciente Exatamente. que ela Aí, fala ó, assim falou pra que tá mim, curada da enxaqueca, tá pensa. vendo? Eu tenho uma paciente que ela tinha muitos gases, muitos, assim, ela falou assim, Tairine, desde sempre eu tenho, eu acho que é genético isso, que meu pai também tem, eu falei assim, não aceito que isso é genético, eu não aceito de jeito nenhum. Eu ajustei o ácido estomacal dela. Sim. Nunca mais ela teve os gases que ela tinha. Então, assim, a gente tem que ir entrando nisso, gente, É. e entendendo. Porque aquilo, igual ali falaram, sifo, cibo, pode ser intolerância à histamina? Pode. Uma condição que você tem ali pode estar levando você a ser intolerante. E a Mas gente é ainda é a pode intolerância à histamina secundária. secundária, é muito Essa que é a importante. questão. Para você, não adianta fazer exame da enzima Down. Não, Você tem que tratar o cibo, tem que tratar o supercrescimento fúngico. Porque à exatamente. medida que você trata e você regenera o seu intestino, você vai ser capaz de voltar a, inclusive, degradar a histamina. Essa que é Exatamente. a grande mensagem que eu acho que a gente tem que deixar. Que Exatamente. a maioria das pessoas que a gente vê esse boom de intolerância à histamina não é porque a gente aumentou a genética, é porque a gente piorou o ambiente. A gente vê hoje pessoas que estão expostas a O toxinas o tempo tempo inteiro. todo, comendo um monte de alimentos ultraprocessados, vivendo uma situação crônica de má digestão que vai levar a um processo de desbiose. E a gente vê uma epidemia de supercrescimento bacteriano, Tá fúngico, de crescendo desbiose demais. intestinal. Enquanto a gente não entender que o estilo de vida moderno está nos levando para um caminho que talvez não tenha volta, a gente não vai conseguir resgatar a saúde. E é por isso que antigamente não tinha esse tanto de intolerância Não, que a gente vê hoje. Não é porque a genética mudou, é porque o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, o nosso ambiente mudou exato, muito. E a gente tem que resgatar a nossa origem. exato. Quanto que a gente vê de gente que hoje não come verdura, não come fruta, não come legumes, fica vivendo de industrializado, gente. Vamos lembrar das Exatamente. nossas avós, como que era a infância das nossas avós? Era a Exatamente. hortinha no quintal de casa. Então, assim, mudou demais. E não só mudou a alimentação, como mudou também a questão do trabalho, que todo O mundo anda trabalho, muito estressado. o Todo mundo tem estresse, exposição à luz branca falta de o tempo exposição à inteiro. natureza. Ninguém para se Exatamente. cuidar, ninguém para andar descalço na terra, ninguém para abraçar uma árvore. Ninguém Exatamente. para olhar para essa saúde mental que hoje em dia está adoecendo muita gente. Você, como gastro, deve ver, né? Muito, Esse estresse crônico, o quanto que está muito, adoecendo a digestão de muito, tanta gente. Então, assim, eu falo que na minha consulta eu sou 50% nutricionista, 50% terapeuta, porque eu fico o tempo inteiro É, batendo em como a gente tem que ter a nossa saúde emocional e mental ali, porque isso pode trazer ali muitos problemas futuros. exatamente. É isso, né? A gente pode Muito marcar agora uma de obrigada pelo cibo. convite. Obrigada eu, Lívia. Amei, amei a presença de todo mundo. Todo mundo mandou várias perguntas legais. Pena que na live fica tão apertadinho para a gente conseguir responder tanta dúvida, né? Isso. A Rita, que é minha paciente, falou que eu sou a Ah, melhor gastro, que você é uma nutricionista muito ah, esclarecedora. obrigada, querida. Ai, obrigada. Obrigada Beijinho. pelo Aproveitem para deixar convite. perguntas Obrigada a nas, todo nas mundo que ficou caixinhas. até o final. É isso aí. Um beijo, querida. Tchau, Beijos. beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau.